O tema hoje é: vamos reformar? É uma pergunta, vamos ou não? Eu coloquei o subtítulo: Reformar é preciso. E hoje eu vou falar sobre Martinho Lutero. Você já ouviu falar, mas talvez você não conheça um pouco da história dele. Na verdade, eu vou falar menos por causa do nosso tempo, mas a partir do dia 6 de fevereiro, eu vou começar, para aqueles que vão se matricular, haverá um curso das apostilas, né, as coisas que nós vamos usar, mas eu vou dar um curso de teologia livre na igreja, né, como eu já dei no passado, né, daquilo tudo que eu aprendi, tanto no que eu fiz avançado no Ministério Renascer, como na Faculdade Metodista, amém? Venha preparado para a história, porque a teologia, ela te melhora no entendimento da palavra, no entendimento das coisas que acontecem, tá? Então, eu vou dar aula aos sábados, amém? Se tiver tudo trancado, vai ser por vídeo, não tem problema nenhum. Eu consigo dar uma aula boa assim, mas eu vou dar. Eu sei que não é todos que vão fazer, porque nem todos aguentam, amém? Mas se tiver uns 5 aí que quer aprender até o final, para mim está maravilhoso. Porque se formar 5 pessoas capacitadas na palavra e na história, amém? A igreja vai crescer e vai expandir, amém? O primeiro passo para entender a reforma protestante, nós precisamos entender o que é reforma. O que é reforma, né? O que esse nome quer dizer? Bom, o pastor Cláudio trabalha com reforma. No dicionário, reforma é o ato de atribuir uma forma melhor, corrigir. Ou seja, reformar não é construir. Construir é uma coisa, reformar é outra, né? Eu estou reformando minha casa morando dentro dela. É muito difícil, porque tem dia que está cheio de pó, tem dia que tem coisa lá tudo espalhada. Ainda mais quando o Geraldo estava trabalhando em casa, deixava tudo sujo, tudo zoado. Nada, ele é limpo. O Geraldo é um pedreiro limpo, né, bispa? É isso aí. Pode contratar quando ele estiver de folga, né, Geraldo? Né, que ele vai lá e faz, ele realmente é limpo. Mas é corrigir, reformar é melhorar. Nós reformamos aqui uma parte da igreja, tivemos que fazer uma acústica, a bispa está pondo aí os seus papéis de parede, está reformando. Então, quando você fala, Deus me quebra e me faz de novo, Deus vai te reconstruir. Quando você fala, Senhor, eu quero ser renovado, reavivado, é uma reforma. A reforma, ela acontece dentro de nós. Então, olhe para o teu irmão e fala assim: Deus quer começar por dentro de você. Amém? A reforma protestante foi um movimento renovador da igreja iniciado por Lutero no século XVI, tá? Que resultou na fundação do protestantismo. Você é protestante, né? A gente é chamado de crente, mas é protestante por causa de Lutero. Um homem só trouxe um avivamento, uma reforma no mundo inteiro, né? Então Deus pode começar de um só, e o próximo pode ser você, viu? Ah, mas eu estou sentado ouvindo o senhor pregar, e daí? O meu ministério é pequeno, irmãos. Eu não sou de ministério grande, não. Eu não sou de ministério de ser conhecido, não. Talvez você seja. E eu vou ser um privilegiado de te ensinar um pouco da palavra. O dia que você alcançar lá, você vai saber que alguém te ensinou a palavra de Deus. Mas eu faço votos que todos vocês tenham um ministério bem maior do que o meu. Amém? Mas para isso é necessário estudar. Para isso é necessário se abrir e conhecer a história da igreja. Então a reforma protestante, ou seja, consertar a igreja em movimento. É igual trocar um pneu com um carro andando. É muito difícil, exige habilidades, e Lutero sofreu muito, como outros homens que nós vamos aprender nas próximas semanas, tá? Eu vou te dar um exemplo bíblico de reforma, que aconteceu na época bíblica, que vai servir de parâmetro para o nosso estudo, tá? Está lá em 2 Reis, né, os capítulos 22 e 23. Eu vou sugerir que você leia na sua casa os capítulos inteiros, tá? É a reforma que o rei Josias fez. Para quem não sabe, naquela época, era um governo monárquico, né? Então, morria o rei, o filho mais próximo já herdava o trono e ia preparado ou não. Para você ter uma ideia, Josias ocupou o trono com 8 anos de idade. Já pensou? Igual aqui nós tivemos aqui a cantata do final do ano e falava, um reino governado por uma criança, né? O Fabrício não entendia como que poderia um reino vir um governo sobre uma criança. Mas Josias também governou novinho. Mas eu vou ler apenas o versículo 2 e 3 de 2 Reis 23. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior.
E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança, que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu, ou seja, aderiu a essa aliança. O que aconteceu? Quando Josias ocupou o trono, Jerusalém havia sido destruída, gente. Por quê? O povo havia se esquecido de Deus, havia se separado do evangelho, a Bíblia não era mais pregada, o templo era usado para Dagon, para Mamon, para Baal, para outros deuses, mas o nome do Senhor não era pregado. Quando eles reformaram, você vai ler, um dos homens, que eu não me lembro o nome agora, ele achou um livro, um escrito, um pergaminho da Bíblia. E ele começou a ler e falou, nossa, nós precisamos devolver isso ao povo. E foram até o rei, mostraram para o rei, e Josias com 8 anos de idade já sabia o que era bom. Ele disse, vamos restituir a glória de Deus em Israel. E ele reuniu o povo, como você leu nesses versículos, leram a palavra, o povo todo se comprometeu com a palavra, e não preciso nem dizer que Jerusalém, que Israel foi totalmente restaurada, Judá, todo o canto foi restaurado através da palavra. Ou seja, houve uma reforma. Tinha destruição, houve uma reforma. O que Deus quer falar? Que os homens do passado precisam ser exemplos, mas Deus quer continuar reformando. Irmãos, eu não sou a favor de falar que apenas os homens, Lutero, Calvino, Knox, Zwingli foram os homens da reforma. Eu quero ouvir falar que a Kelly foi, que a Sara foi, amém, que a Renata foi. Eu quero ouvir isso, porque eu acho que pessoas de hoje Deus pode usar para reformar a igreja, não com modismo, mas com a palavra, devolvendo a palavra à igreja. Amém, irmãos? Lutero nasceu na Alemanha, em Esslingen, em 1483, nasceu pobre, mas sua família cresceu economicamente. Ele começou a estudar direito como queria o seu pai. Lutero, ele nasceu numa vila pobre, e você viu que eles conseguiram conquistar, avançaram, e o pai dele ganhou uns dinheirinhos. Eles se tornaram bem influentes na cidade que ele morava. Só que o sonho do pai dele, como todo pai, quer definir o que o filho vai ser. Irmão, posso falar uma coisa? Esquece isso, mano. Se você quiser que seu filho seja doutor, ele vai ser músico. Vai por mim. Eu sei o que eu estou falando. Não, a gente não define. Quem define é Deus e a própria pessoa. Né? Inclusive, a própria pessoa pode até passar por cima da vontade de Deus. Ela pode falar, eu não quero o que Deus tem para mim. O problema é dela. Mas ela pode fazer isso. Então, ele queria que o filho dele fosse formado em direito. Lutero começou a estudar direito. Isso foi muito bom. Porque com os conhecimentos de leis que ele tinha, ele conseguia convencer melhor as pessoas pela lei de Cristo. Ele entendia como funcionava a lei, não pode te oprimir. A lei tem que libertar o povo. Você sabia disso? A lei não pode te oprimir. Bom, estamos falando num país, eu corro um risco de ser preso aqui, mas eu vou falar olhando para a câmera ainda. Vivemos num país onde as pessoas são corruptas e não cumprem a lei. Sim ou não? Essa é verdade. Bom, esses dias, o nosso recém-eleito prefeito tirou a gratuidade das pessoas dos 60 aos 65 anos. Eu não sei. Para mim tinha que ser com 50 anos ter o direito a andar de graça, você quer saber? Né? Então, eu não sei o que passa pela cabeça dos nossos governantes. Uma coisa eu sei, irmãos. Quando Deus usa alguém para reformar a igreja, o país é reformado também. Amém? Então, vamos lá. Mas durante uma tempestade, uma estrada, eu resumi, tá, irmãos? Com medo de morrer, Lutero jurou a Santa Ana, porque ele era católico, que se sobrevivesse, se tornaria um monge. Ainda foi um monge agostino, né? Agostiniano, foi maravilhoso, até porque daí veio o evangelho mais puro. Então eu vou te surpreender. Nós estamos aqui porque um católico monge se curvou diante da palavra de Deus. Não pense em você, os católicos vão tudo para o inferno, você vai tomar um susto, viu? Quando você chegar no céu, viu? Porque tem muitas pessoas que elas aprenderam a vida inteira que aquilo está certo. E Deus conhece, Deus sabe. A Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas a maioria Deus desvenda os olhos. Agostinho foi um monge, começou, claro, no monastério contra a vontade do pai, porque houve uma tempestade numa estrada, né, na cidade que ele morava, e era uma tempestade que estavam morrendo muitas, se eu não me engano, morreram mais de 1000 pessoas só na estrada que ele estava.
devido à tempestade que teve. Então, no meio da tempestade, igual eu falei domingo, o cabra ora como nunca orou, né não? Faz promessas que nunca fez. E ele fez uma promessa e teve que cumprir. Bem, ele cumpriu sua palavra, claro. Ele lutou muito contra os seus pecados e medo de condenação. Ele teve conflitos espirituais violentos. Por que é importante você saber a história de Lutero assim? Para você entender que Deus usa qualquer homem, qualquer mulher, em lugar que ele quiser, em qualquer situação. Né? Então, se você, eu te sugiro, vai lá no YouTube e coloca filme sobre Martinho Lutero. Tem no YouTube. Você vai ver um filme que ele até com o cabelo de tigelinha, pregando lá as teses em Wittenberg. Assista esse filme, você vai ver o desespero que ele tinha. Ele se acusava muito, porque ele tinha um problema muito sério com mulher. Os desejos deles eram muito fortes, os desejos. E ele se penitenciava, ele orava muito, ele jejuava para ser liberto disso e tal. No final ele cedeu e descobriu que na palavra de Deus ele podia casar e acabou casando e acabou todo o tormento dele. Né? Que esse é o problema de padre não poder casar. Porque tem muitos que querem casar com mulher e tem muitos que começam a ir para um lado errado, ainda que vocês entendem qual é. Então é necessário que a gente entenda que ele sofreu muito. Ele se sentia acusado, o pior homem da terra. Quem já se sentiu assim? A pior pessoa da terra. Pelos pecados, não é? Ele também. Mas mesmo assim Deus escolheu ele. Mesmo assim Deus te escolheu. Deus te escolheu. Deus tem uma obra grandiosa para realizar através da tua vida. E você precisa vencer os seus conflitos. Precisa vencer esse desejo que você tem de pecar. A reforma começou quando o próprio Lutero foi reformado. Gente, não dá para reformar se eu não entendo de reforma. Dá? Você vai colocar a mão, vai fazer, vai dar tudo errado, vai rebocar a parede, vai ficar os buracos lá, e assim vai. Né? A Bispa Ana Paula tem um dom da reforma. Ela tem um dom da reforma. Ela põe a mão, ela vai, amor, deixa eu fazer, amor. Eu sei, mas eu falei, Ana Paula, não vai dar certo isso aí. Esse negócio é difícil, só o pedreiro pode fazer. Você vai colocar o papel de parede, Ana Paula? Você vai colocar os negócios na parede? Amor, deixa comigo. Você quer ser meu ajudante? Quero. Irmão, e não é que o negócio ficou bonito, mas ficou muito bom. Por quê? Tem pessoas que têm um dom. Mas se você falar para a bispa, pega o violão e toca, ela não vai conseguir. Porque não é o dom dela. Esse dom Deus deu para mim. Sabe o que eu estou falando? Que eu só posso reformar quando eu entendo do que eu estou reformando. Não dá para eu pôr a mão naquilo que eu não entendo, gente. E muitos pastores hoje pregam sobre a reforma sem entender o que é ser reformado ele mesmo. Irmãos, eu não posso pregar sobre casamento se o meu casamento é zoado. Eu vou falar o português claro para você em casa e quem está aqui. Eu não posso falar sobre família se os meus filhos não andam comigo. Eu não posso falar sobre respeito se eu não respeito ninguém. Só pode reformar quem entende da reforma. Lutero só começou a reforma da igreja quando ele foi reformado primeiro. Ele passou por uma transformação interna muito grande. Aliás, para ser usado da forma que ele foi mundialmente, é só passando por uma reforma muito grande. Eu vou falar para você as coisas que Lutero... Coisa errada. Tá? E eu vou mostrar aqui para você. Luxo da igreja romana versus miséria dos peregrinos que buscavam salvação. Ele foi enviado a Roma como padre, como uma ajuda da cúria. E quando ele chegou lá, ele começou a ver, nossa, que luxo a igreja. Até hoje, olha só a Catedral de São Pedro, é ela mesma aqui. Coisas de ouro, lugares que ninguém entra. Tudo de primeiro. Irmão, você está pensando que lá tem alguma coisa de plástico? Você acha que os instrumentos é assim lá, irmão? É tudo primeiro mundo. A coisa mais cara é o que tem dentro de Roma, gente. Desde aquela época você vai entender por quê. Ele via aquele luxo e os peregrinos que vinham para buscar a bênção eram todos pobres, miseráveis. Muitos vendiam tudo que tinham para ir lá receber a bênção. E ele começou a olhar, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Bom, irmãos, qualquer semelhança com hoje não é mera coincidência. Quantos templos enormes que você conhece aí, que as pessoas têm que dar tudo o que ela tem para receber a bênção do Senhor. Mas graças a Deus existem muitas igrejas como essa e como tantas outras que pregam a palavra. É só você se curvar, acreditar e o Senhor opera milagres na sua vida. Né? Então foi uma das coisas que começou a mexer com Lutero. Ele falou, tem uma coisa errada.
Nós estamos indo pelo caminho errado. Depois, a exploração do povo em todos os sentidos na cidade chamada sagrada. Porque Roma era chamada, como até hoje, a cidade sagrada. Irmãos, quando tem qualquer dúvida no mundo sobre qualquer questão, ninguém consulta o pastor. Consultam quem? O Papa. Não é? O Papa disse assim, o Papa pensa assim. Tem até a música, o Papa é pop, o Papa não poupa ninguém. Lembra dessa música aí? Né? Quem lembra? Quem são os velhos? Glória a Deus, pessoas da minha idade. A igreja, essa casa não é sagrada, gente. O que é sagrado somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. E ele começou a olhar. Havia uma exploração, impostos mais caros na cidade sagrada. A visitação ao templo se paga uma fortuna. A tia da bispa esteve em Roma. E ela não fez o passeio, né, no Vaticano, porque era muito caro. Era mais caro do que conhecer lugares como a Torre Eiffel, como o Museu do Louvre. É muito caro para você entrar lá e ver vitrais. Sabe o que é isso, gente? Pessoas que usurpam do evangelho para tirar proveito do povo. Lutero não gostava. Você gosta disso? Eu também não. Em 1512, como doutor ele já era um doutor na teologia, ele começou a pregar a palavra, porque só podia pregar quem era doutor na palavra, tá? E com intensidade. Aí as escamas caíram. Aí ele começou a ver que a palavra falava uma coisa e os líderes faziam outra coisa. Então a reforma, ela nunca vai acontecer do mundo para a igreja. Ela vai acontecer de dentro para fora. Vocês estão entendendo? Sempre acontece assim. Sempre. Pode, um departamento aqui na igreja pode estar fora da visão da palavra. Quando eu falo visão, não falo só a visão ministerial. Nós temos um jeito de fazer as coisas. Mas da palavra de Deus, ele tem que ser reformado. Ele tem que ser modificado, porque senão o corpo todo sofre. Deus tem reforma para a gente esse ano, gente. Muitas coisas. Talvez pessoas que nunca fizeram nada na igreja se levantem e se tornem grandes líderes esse ano. Porque é o que Deus tem prometido para nós. As escamas caíram. Olha a frase dele. Sua frase de libertação foi: o papado soltou-se de mim. Ele se sentiu livre. Não, agora não tem mais nada do Papa em mim. Soltou. Eu sou uma criatura segundo a palavra de Deus. Irmãos, eu não sou usado para falar, eu vou ler o resto. Eu não sou usado para falar como Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, porque eu sou cheio de defeitos. Mas uma coisa eu posso te falar, se você estudar a palavra de Deus como eu estudo, você vai conhecer muito mais dele. E eu quero que você faça isso, eu desejo do meu coração. Amém? Foi o fim da religiosidade para ele. Ele foi reformado. Quando ele começou a entender plenamente a palavra, Deus reformou ele por dentro. Ele parou de se acusar. Ele parou de ver que a religiosidade era boa. Ele olhou e falou: peraí. Todo mundo aqui falando que é santo, e tem gente lá de fora morrendo de fome, com eles comendo. O pão, irmão, da propiciação, tanto em Israel como em Roma, ninguém pode tocar. Sabe quanto que custa cada pão daquele artesanal que o padeiro faz? Em Roma, o equivalente a 3 mil reais. Para ficar de enfeite. E tem gente lá de fora pedindo pão na escadaria de Roma. Você entendeu? Então, é um absurdo. Eu gosto das crianças da nossa igreja, porque teve a mesa de ceia do ano novo, e colocaram as frutas. Acabou o culto, eles ficaram esperando comida e nada, eles atacaram as frutas. Pegaram e enchiam o bolso, eu morria de dar risada, que eu acho o máximo. Porque eu fazia a mesma coisa. Sabe o que é isso? Acaba a Santa Ceia, as crianças vêm aqui e ficam pegando o cara e se bebendo. Quem já viu? Pegando os pãozinhos, ajunta, faz um pão e bota na boca. Tem uns que molham no vinho, viu? É uma beleza. Por quê? Irmão, espera um pouquinho, vai estragar. Vai ser jogado. Por que não pode tocar? Por que não pode mexer? Não é sagrado. Você não pode mexer no teclado que não é da igreja, é de uma pessoa, no baixo, quando é do Léo, quando é do Lucas, e quebrar o baixo dele. Isso você não pode, porque é caro para reformar. Isso não pode. Por isso que eu falo, quer tocar bateria lá? Sobe o pai junto e toca com o filho. Porque se quebrar alguma coisa, ele é o responsável. Você concorda? Por quê? Não tira o prazer da criança de aprender, mas também da responsabilidade. Para zelar. A gente não é Roma, a gente não é Israel. Precisamos de tudo que está aqui dentro. Amém, irmãos? Então a gente precisa cuidar. Ele foi reformado. A sua conversão ao cristianismo, no entanto, né,
o cristianismo puro se deu em 1515. Ele mesmo fala isso. Ou seja, depois de tantos anos que ele já estava trabalhando na igreja, as escamas caíram, aí ele considera a sua conversão em 1515, porque ele estava lendo Romanos inteiro, mas especificamente Romanos 1:17, Deus falou com ele e abriu totalmente a visão dele. Vamos ler? É um texto simples. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Por quê? Porque para Lutero, na opressão do cristianismo daquela época, a justiça de Deus era algo ruim. Deus é amor, mas Deus é justiça. Quem falou que a justiça é ruim? Deus pode fazer justiça, te abrir uma porta que nunca foi aberta, é uma justiça. Então ele começou a entender que a justiça também era algo bom. Que Deus, ele não queria te oprimir, ele queria te libertar. Irmãos, eu já preguei uma vez uma palavra que era servos, porém livres. Eu acho que alguns aqui estavam nesse culto. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos escravos do Evangelho, mas somos livres do mundo. Ou seja, nós servimos a Ele, não estamos presos, não estamos domesticados. Deus não te quer numa caixa, Deus te quer livre, mas livre assim, sabendo que a justiça de Deus opera para o bem e para o mal. E que sobre bispo que mente, bispo que adultera, bispo que engana as pessoas. Eu estou falando bispo porque eu sou. Eu podia falar pastor, mas os pastores iam se sentir ofendidos. Que trai a esposa, que trata mal a família, que menospreza aqueles que chegam na igreja, que só passa a mão na cabeça dos que têm dinheiro. Tá pensando que não tem isso? Tem, irmão. A pessoa não tem dinheiro, ela fica de lado. Ela tem dinheiro, ela faz. Se aqui eu fosse esperar alguém ter dinheiro, não tinha ninguém no altar, meu Deus do céu. Irmão, quer saber de uma coisa? Eu quero que você prospere, que você que você fique até milionário. Você quer saber? Só que isso não vai te fazer nem um tiquinho melhor aqui dentro. Nós já tivemos na igreja, eu tenho que contar isso, não está no contexto. Uma moça, no primeiro tempo, eu abri a igreja, né, bispa? Varria a igreja, e ligava a mesa de som, ligava o som. Olha, e nunca teve problema na mesa de som quando era eu, hein? É verdade, nunca teve, não. E ligava, e arrumava, e fazia, e tocava, e cantava, e pregava, e ministrava oferta, e a bispa corria para a cantina. Era uma correria, gente, né? E chegou lá duas moças, uma senhora com um filho e uma outra moça solteira. E um dia aquela moça solteira falou para mim: bispo, eu queria conversar com o senhor. Falei, tá bom. Ela foi lá um dia à tarde, eu deixei as portas abertas, a outra moça estava junto no fundo, né, para ser testemunha ali. E eu conversando com ela, e ela disse: bispo, eu quero falar uma coisa com o senhor. Eu ganhei uma herança. E a minha herança, ela é muito grande. Para o senhor ter uma noção, esse pacote é o meu dízimo. Estava escrito assim, 15 mil reais. É o dízimo que eu dou. Esse é meu dízimo. Tá? Eu posso dar isso daqui. Não era reais na época, era outro, cruzeiro, né? Uma coisa assim. Era reais, né? Mas era dinheiro, irmão. Dava para pagar o ano inteiro de aluguel e ficar tranquilo. E ela falou, só que tem uma coisa. Eu já fui em 3 igrejas. E os pastores falaram para mim assim: não, você não pode fazer isso. Eu não sou casada e eu vou para a cama assim com quantos homens eu quiser. Se o senhor falar que não dá para ficar aqui, legal, eu já pego esse pacote e vai embora. Com dor no coração eu falei: pegue o seu pacote. Mas eu fiquei com uma vontade, fica em nome de Jesus. Ia ser uma bênção no começo da igreja, irmãos. A gente lutava. Todo culto eu ia pregar como se fosse o último culto, que eu não sabia se ia ter dinheiro para pagar o aluguel. Não era, bispo? Todo dia. Irmão, você tem uma ideia, nós alugamos um salão que o aluguel era R$ 1.200 na época. O primeiro salão da mais. E nós tínhamos 7 pessoas dentro da igreja. Aí com as que chegaram com as crianças dava 12. Ela cheia. A igreja cheia. Foi um passo muito grande de fé. Mas estamos aqui, graças a Deus. Né? E ela foi embora. Porque eu não posso passar a mão na cabeça de alguém, porque a palavra de Deus condena a gente. A gente tem que entender que a reforma começa de dentro para fora. Ali para mim foi a minha prova. Se eu tivesse aceitado aquilo, eu seria um pastor que talvez hoje não tivesse nem no altar. Porque eu tinha me vendido. Fala para quem está do seu lado, tem coisas que acontecem com você? Para você ser testado. Amém? Ixi, a minha blusa enrolou aqui, rapaz. Não sou fortinho, né, irmãos? Eu estou gordo mesmo. Viu? Ela deu uma enroladinha aqui.
conflitos com o papado, as indulgências, o dinheiro para a construção da Catedral de São Pedro, entre outros. Irmãos, eu poderia falar de tudo. No curso eu vou falar. Quem fizer o curso comigo, tá? O único pagamento que você vai fazer é da apostila, porque eu vou fazer a apostila para você, meu filho. Impressora é caro e eu não vou fazer de graça, não. Porque vai ficar eu e a bispa lá, ó, o dia inteiro lá fazendo a apostila. Amém? A apostila vai pagar. Amém? Pra você ter uma ideia, o que eu vou te dar aqui, as pessoas pagam 500 a 700 reais por mês para aprender na faculdade. Você só vai pagar a apostila. Acho que tá bom, não tá? Então tá bom. Amém? Glória a Deus por isso, porque eu não vou mesmo gastar minha tinta, não. Toda vez eu gasto a tinta para a igreja, quando eu vou fazer para mim, não tem nada lá. Tem a gota lá. Né, irmãos? Eu podia ser de Roma, mas eu não sou. Sabe por que eles começaram a cobrar indulgência? Para construir essa catedral que você vê o Papa falando na janela. Você sabia que foi para isso? E outros lugares também. Que tem mais 4 ou 5 lugares no mundo, mas que eu falo, não vem ao caso aqui. Lutero viu aquilo, peraí, estão pegando, cobrando para dar salvação, perdão, porque a indulgência o que era? Perdão pelos pecados da pessoa. Tinha indulgência, irmãos, até para gente que já morreu. Ó, se você pagar tanto, o seu parente vai direitinho para o céu. É verdade. Eram assim que eram vendidas as indulgências. A história nos conta isso, né? E Lutero não aceitava e todos os outros ficavam calados, aceitando aquilo como uma direção. Se um dia eu subir aqui e falar, irmãos, que nós vamos colocar piso na igreja, você dá o dinheiro e não tiver piso na igreja, vai embora dessa igreja. Vai embora da mais, vai para outra. Amém, irmãos? Porque a gente tem que... O que é isso? Não, eu vou pegar para comprar um carro importado para mim. Né? A Célia, tadinha da Célia, até hoje vaza óleo da bichinha. Misericórdia. Guarde esse nome. Johann Tetzel. Foi o vendedor de indulgências perto de Wittenberg. Perdão. É que tá, acho que vai acabar a bateria disso aqui. Então, o que eu quero falar para você? Esse homem, Tetzel, ele foi mandado para onde estava Lutero. Como vendedor de indulgências. Então, cada lugar, por exemplo, lá na Vila Albertina, ia chegar um cara, olha, eu sou arcebispo, eu sou cardeal, eu sou padre e tal, eu sou no nome da Igreja Católica e vim vender o seu perdão. Era assim que funcionava. E as pessoas tinham que comprar. Pelo menos alguém da família tinha que comprar. Porque aí o Estado punia aqueles que não compravam. Porque eu não sei se você sabe, era o rei, se eu não me engano, Leão X, Leão X, ele que era o Papa da Igreja Católica, e ele, junto com o presidente da República, eles oprimiam o povo. Por isso que eu não gosto de igreja trabalhando com o Estado, irmão. Eu não gosto. Historicamente só deu desgraça, só deu miséria para o povo. Quer ser político? Larga o pastorado e vai ser político. Quer ser pastor? Seja pastor, porque os dois juntos não dá. Não dá. Eu não gosto desse monte de crente aí envolvido em política, não. Eu acho que Deus pode mandar alguém lá que tenha unção para governar o país sem ser um pastor. Não é verdade ou não é? Ué, imagina só, todo médico tem que ser pastor? Não. O médico pode ser até um bandista, desde que ele seja um bom médico. Desde que ele não esqueça nenhum trabalho dentro de mim, né? Tá tudo certo. O que eu estou querendo dizer para você é que esse homem foi vender indulgência perto dele. Aqui ficou com problema. Põe o outro slide. Quem comprar minhas indulgências vai ficar mais limpo que Adão antes da queda. Olha o que ele falava. Mais limpo de quando você foi batizado nas águas. E que a minha cruz tem tanto poder como a de Cristo. E logo que a sua moeda cair no cofre, sua alma sai do purgatório. Esse era o texto de Tetzel quando ele vendia a sua indulgência. Que a cruz dele era como a de Cristo. Que era como o batismo. Olha só o que ele falava para convencer as pessoas. Para quem não sabe o que é o purgatório é um lugar que a Igreja Católica diz que existe e não existe, onde as pessoas que tiveram pecados leves são mandados para lá. E aí eles passam por uma limpeza da alma, por alguns compromissos que eles vão ter, não sei como, aqui de volta, e aí eles são liberados para entrar no céu. Ao homem foi dado nascer e morrer uma vez só, diz a palavra. Amém? Então olha só o texto que ele falava, se comparando a Cristo, se comparando a Deus. Lutero via aquilo e falou, vamos reformar. Só que como é que você vai reformar uma igreja contra a vontade dos líderes dela? Como que você vai reformar? Chega na sua casa e fala assim, pai, a partir de hoje só vai comer abóbora com carne seca, arroz e feijão no almoço. Seu pai vai olhar para você e falar, meu filho, quem manda aqui sou eu. Você não vai mudar nada aqui não. É miojo mesmo. Você entendeu? Não dá para reformar se os líderes não deixam. Lutero
tinha uma missão difícil. Mas, enfim, 31 de outubro de 1517, na porta da Catedral de Wittenberg, Lutero fixa suas 95 teses, que você conhece, né? Vou abrir um adendo. Nem todas as teses de Lutero eram boas. Lembre-se que ele era católico. Ele era um monge, doutor, né? E ele continuou assim por um bom tempo. Tem muitas teses, eu peguei uma como exemplo, a 25, para você ver. Eu te aconselho a baixar lá as 95 teses e ler com atenção. A 25. O mesmo poder que o Papa tem sobre o purgatório, de modo geral, qualquer bispo e cura, que é a espécie de um padre auxiliar, tem sua diocese e paróquia em particular. O problema não está no poder que o Papa tem ou não tem, o bispo tem ou não tem, está que ele acreditava em purgatório. Ele ainda, até morrer, cria no purgatório. E essa tese não serve para mim, porque a Bíblia diz que não existe. Deu para entender? Então não é todas as teses de Lutero, oh, maravilhoso. Não, foi a atitude dele. A atitude de se levantar contra um sistema que feria a santidade de Deus. Como foram os grandes profetas? Isaías, Jeremias. Eles iam diante do rei, colocavam o dedo na cara e falavam: Deus vai cobrar de você. E se Deus mandar você ir falar aí com esses caras, você vai? Quem vai falar com Dória? Dória, calcinha apertada. Hã? Ah, o amém foi um só. 4. Não responda, eu estou falando só que é verdade. Nós não temos o potencial nem a coragem desses homens e queremos viver o que eles viveram. Não vamos viver. Não adianta você falar, nossa, eu sou profeta de Deus. É profeta nada. Profeta que é profeta, que fala uma coisa dessa, fala, eu vou, envia-me a mim. Porque é difícil. Bispo, o senhor vai? Se Deus mandar, eu vou. Eu sei que ele não vai me mandar, porque não é essa a minha missão. Minha missão é pastorear vocês. Graças a Deus. Já está bom que eu tenho muitos cabelos brancos por sua causa. Amém? Técio e outros papas, padres, papas não, bispos, pediram uma intervenção papal contra Lutero. Sabe o que eles falaram lá? Ó, esse cara está empatando o nosso negócio aí. Esse cara está acabando com o nosso dinheiro, não estamos recebendo mais nada, a gente vai no lugar, o povo agora está perguntando por que está cobrando por uma coisa que Cristo deu de graça, e começou, então indagando a gente, pune Lutero, prende e mata. Eles pediram para matar Lutero, gente. Sabe o que aconteceu? Lutero foi sequestrado. Você sabia disso? Um padre, que eu não me lembro o nome dele agora, sequestrou Lutero para salvá-lo e colocou ele num castelo e lá ele viveu quase até o final da sua vida. Porque senão ele seria morto. Porque Deus tinha plano. Lá ele casou, lá ele teve filhos, depois ele saiu, recebeu o perdão papal sem pagar indulgência. Engraçado que ele não pagou. Irmãos, existem muitas coisas erradas que nós precisamos nos levantar. Nas igrejas, na nossa casa, na nossa vida. É o seguinte. Pastor Aquele e pastor Narciso vão ter muito trabalho esse ano. Sabe por quê? Porque só nesse começo de ano aqui, dentro da nossa igreja, um monte de gente falando em separação. Pessoas que não se preparam para a vida, que não valorizam o que Deus dá. Quando Deus te dá uma esposa, filhos, um esposo, para que é mulher, você tem que valorizar, tem que cuidar. Dias ruins terão muitos. Quem é casado aqui? Quem às vezes tem uns arranca-rabo lá? Legal. Pensei que era só eu. A Gel levantou logo as duas, hein, Du? Hein, Du? Você trouxe alguma coisa para mim de presente de lá? Um docinho? Não, né? Nem pensou, né? Não vai para o céu, irmãos. Tem que pagar indulgência. Não vai para o céu. Amém? O ato da reforma foi definitivo. O ato. A disposição dele, isso foi definitivo para a gente, porque a gente entendeu que a gente pode combater quando as coisas estão fora da palavra. Se eu subir aqui e pregar uma heresia, irmão, te dou toda a liberdade de me chamar e falar, bispo, o senhor pregou uma heresia e eu quero que o senhor se corrija com a igreja, que senão eu vou te corrigir. Toma cuidado, porque você pode falar uma coisa e tomar logo uma. Tem que ser, tá certo. Já me corrigiram, você falou um nome errado, é verdade. Mas o que eu falei, estava errado não, então tá bom, glória a Deus. Amém? Então eu quero que você entenda isso. Heresia precisa ser combatida. Irmão, um homem não pode administrar a casa do Senhor se não administra a sua casa, gente. Desculpa, não pode. Então eu vou afastar um monte de gente aí. Sabe por quê? Porque eu amo você. Bom, eu vou falar, não vai ficar chateado, está sendo curado. O Leonardo, eu afastei o Leonardo um tempo atrás aí.
Não foi, Leonardo? Não foi por esse motivo, foi por outro. Quando eu falei com ele, o que ele falou? Bispo, o senhor está certo, eu vou me corrigir. Não foi? E ele se corrigiu. Ele está aqui no altar. E olha, vou te falar uma coisa que vai te incentivar. O Rafa falou assim, ó, eu gosto de tocar com o Léo. Você viu que ele está fazendo umas coisinhas bonitinhas? Tum! Tum! Está aprendendo. Quando a pessoa é reformada por dentro, é curada por dentro, ela consegue reformar, gente. O que ela faz dá certo. Eu quero que você entenda. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando fala, não vos conformeis com esse mundo ou com esse século, você pensa que está falando do ímpio. Não, está falando de tudo. Dos crentes também. Quer ver só? Coloque aí. Trízimo. Você não pode se conformar com o trízimo. Tem igreja que fala que não é mais dízimo, é trízimo. Ixi. Alguma coisa está acontecendo no departamento infantil e grave, hein? Então, por favor. Não, mas não pode, bispa. Desse jeito não é brincadeira, né? Acho que tem limite, não é verdade? Levem eles lá para cima, tenham liberdade, mas lá em cima. Amém? Trízimo. O que é o trízimo? 30% do seu salário tem que ser da igreja. É isso que a Bíblia fala? E por que as pessoas aceitam? Não, Deus me deu o cara fala, Deus me deu uma revelação. Você tem que conhecer a Bíblia diz que ainda que um anjo de luz desça do céu e anuncie para você um novo evangelho, fala, é anátema, é falso, é mentiroso. Você entendeu? Olha para o seu irmão e fala assim, o evangelho já foi pregado. Amém? Vassoura ungida. Tinha um cabra vendendo a vassoura, cada vassoura R$1.000. Pra você varrer o mau espírito da casa. Você viu isso aí? Quem viu? Quem chegou a ver? Sara. Oi? Sabonete também agora? Olha isso. A água tem um monte, né? E você também que põe água em cima de rádio, de televisão, viu, irmão? Também você tá fora, hein? Isso aí não existe. Ô, irmão, se eu tiver o óleo para pôr, você não viu como é que eu unjo uma pessoa? Eu pego um pouquinho de óleo e põe assim, ó. Tum. Tem gente que pega um balde e vira na cabeça do cabra, da menina. Não é o óleo, filho. O óleo é só unção. É o símbolo da unção. Eu posso ungir você sem óleo nenhum. E o efeito é o mesmo. Porque a unção não está no produto, está em nós. Tour na igreja. Tem igreja que reforma a igreja para os outros fazer tour e pagar o tour. Eu fui sócio torcedor do Corinthians, e você pagava para ir lá fazer um tour. Você fez, né, Léo? Que eu vi lá você lá. Você pagou um valor, né? Você não pagou, não? Oi? Ah, você ganhou, mas alguém pagou. É, né? Agora tem igreja que reforma, faz não sei o quê, e as igrejas vão tudo lá conhecer a igreja e paga a maior nota para ver lá as cadeiras dos outros. Guarda o seu dinheiro e dizima na tua igreja. Se dizimou, paga um pastel para o seu filho, pelo amor de Deus. Outra coisa errada, tocar nos pés. Tem uma bispa de uma igreja, de um cara que parece o Mateus, você sabe de quem eu estou falando? A mulher dele senta num trono. Os membros vêm um dia, toca no pé e deixa uma oferta. Aí teve uma senhora que ficou tocando, querendo falar, falou, não, minha filha, eu não posso falar com você não. A fila anda, olha o que ela falou. Você acredita num negócio desse? Oferta do sacerdote. Tem igreja aqui na Zona Norte, perto de nós, que tem o último domingo é do sacerdote. A oferta não vai para a igreja, a oferta vai para o pastor. É o dia que dá mais oferta, é o dia do pastor. O pastor já recebe, irmãos, por lei. Ele tem que receber. Se ele não receber, a igreja está fora da lei e fora da palavra de Deus. Ele recebe um valor, mas nunca isso. Igreja permissiva, que pode tudo. Irmãos, desculpa. Eu sei que tem gente que, bispo, não entendo. Um dia eu vou te dar um estudo sobre isso. Eu quero que você entenda aí em casa. Irmãos, o homossexualismo é condenado pela palavra de Deus. Ponto. 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 Bispo, se viu um homossexual, irmãos, eu tenho liberdade. O meu irmão foi da nossa igreja. Não foi, pastora Leide? E ele era homossexual. Ele andava com um ratinho no ombro. Você lembra, Kelly, dele? Do Giovanni? Ele faleceu. Ele andava com um hamster assim. Não. Você lembra também, né? Ele era homossexual. Durante toda a vida dele, antes dele morrer, ele falava para todo mundo, a única igreja que me tratava normal era na igreja do meu irmão. Porque vocês sabem receber pessoas. A gente vai receber com amor, mas ela vai ser tratada também. Não é a cura gay, filho. É a cura de Deus.
E quando Deus cura, Ele transforma a pessoa de dentro para fora. Igreja permissiva, as pessoas com problema homossexual cantando, tocando, pregando. Irmão, uma vez veio um homem pregando na igreja, que ele fez, a primeira coisa que ele fez foi assim, ó, porque Deus... Não, Neide gosta, Neide. Gente do céu, já desconcentrou todo mundo já. Às vezes a gente precisa entender que a igreja não pode ser permissiva, gente. Não é tudo que pode. É divórcio normalizado. Quantos pastores você conhece que é casado 2, 3, 4 vezes? Quem conhece? Eu conheço. Eu e a Kelly conhecemos um junto ainda, né, Kelly? Que até eu falei, Kelly, essa nova mulher. Não, bispo, não é a irmã dele. É a mulher nova dele, é a mulher nova. Irmão, eu conheço um que é casado pela 6ª vez e só tem 57 anos. Calma que tem tempo ainda para arrumar umas 12 aí. Irmão, é tudo normalizado. Ah, não separa. Como se estivesse trocando de roupa. Irmão, eu sou do tempo que se vive a palavra. Aquele que Deus uniu não separa o homem. Para com isso, meu. Seja forte. Claro que tem gente que já aconteceu com... Irmão, você está entendendo o que eu estou falando aqui. Cada caso é um caso. Mas o divórcio é normalizado, normal. Inclusive da igreja que eu vim. É muito normal separar. Separa, casa com uma mais nova, claro, com um mais novo. Ninguém casa com velho. Eu só vejo neguinho com de 20 anos a menos que ele lá. A mulher, tem uma mulher que toca aí, casou, separou do velho dela, pegou logo, foi um de 22. É. O Rafael vai fazer 20. Eu fico imaginando o Rafael daqui 2 anos casando com uma velha de 60. Sabe o que é isso, gente? Tudo é normalizado. Igrejas que começam com o início de rachas. Ah, não, vamos pegar um povo e vamos abrir uma igreja. Irmãos, sabe como o ministério mais começou? Eu fui nos meus líderes, pedi a bênção, recebi a bênção, comecei na minha casa, não chamei ninguém de lá. O coração coçava para chamar. Porque eu tinha um monte de gente lá. A Neide mesmo, eu nunca chamei a Neide. Né, Neide? E a Neide já era boa lá, já. Né? A Ju, que está nos assistindo, o Robson, né? Outros que passaram por aqui, como o Alex, que foi pastor aqui. Né? Eu tinha um monte de gente, a Dilza que está lá na Alemanha, eu podia ter chamado eles todos para cá, o Beto da Eli, a própria Eli que depois foi também, que Deus mandou. Eu peguei 2 desviados, que estavam um casal desviado que me procurou, que hoje não são nem casados mais, né, meu? A Sheila, que vocês conhecem, do Paulinho, do Puma Motos, que também estava numa fase difícil da vida dela. O Ricardo, que mais dormia no culto que ficava acordado, e o Dudu, que era um moleque de 13 anos e queria ser baterista da igreja. Foi assim que nós começamos o ministério. Eu pregava na minha sala e a minha Bíblia era o fogão. Meu púlpito era o fogão. E foi assim que a gente começou o ministério. Amém, irmãos? Sem chamar ninguém. Eu não vou chamar ninguém para vir para cá, porque quem vai trazer para cá as pessoas é Deus. Deus que vai trazer, Ana Paula, viu? É Deus que traz, pastor Cláudio. É Deus que traz, Kelly. Quando as pessoas te encontram e perguntam quantas pessoas tem na sua igreja, é porque elas têm algum interesse nisso. Preste atenção. Dê a resposta que a bispa Ana Paula deu para um pastor. Ai, bispa, quanto que é mais arrecada? Irmão, desculpa, não é da sua conta. Deus, eu tenho que ser grosso como a bispa. Tô brincando. Tolerâncias por medo. Tolera as coisas por medo da pessoa ir embora. Ai, bispa, a igreja vai esvaziar. Que esvazie! Eu já tive uma banda aqui, irmãos. Irmãos, eu respeito todos que tocam aqui. Eu, inclusive. Junta todos nós, não dá um dos músicos que tinha quando era o incensário. Todos excelentes. Muito bons, muito bons. Muito bons. De primeiro mundo. Quiseram fazer do jeito dele. Reuni ele e a família e falei, desse jeito vocês não vão fazer. Foi todo mundo embora. Começamos do zero. E aqui estamos nós de novo. Sabe por quê? Ninguém é insubstituível. Todo mundo é importante, mas não é insubstituível. Amém? Usurpação do chamado. Usa o chamado para seduzir mulheres. Homens, no caso de mulher. Ou até um homem também, que tem também, viu? Usurpa da autoridade para tirar as coisas das pessoas, para explorar. A gente não pode mais, a gente é Lutero agora, irmãos. A gente não pode mais aceitar traições rotineiras, etc, etc. Traição não é só de pastor, não tem membro que um fica traindo com o outro. A gente conhece casos, eu, a bispa, de 2 casais. O cara separou da mulher, casou com a mulher do cara, e o cara que estava aqui casou com a mulher do outro.
Dentro de igreja. É assim que funciona. As pessoas, elas fazem o que elas querem. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, nós precisamos reformar os nossos valores e reformar a igreja de Cristo. Eu preciso ser reformado para reformar. Não dá para reformar sem ser reformado. Lutero, ele teve um objetivo. Ele começou a ver, Deus foi falando. Deus vai falar com você algumas coisas que você precisa ser reformado. Você não pode mais ver uma mulher, filho. Não pode mais ser assim. Não vê uma mulher, não pode ver uma mulher que já fica com aquele zóio estralado, parece um zoião do meio-dia. Né? E a mulher também, viu? Que eu já falei, homem é assim. Homem é cara de pau, fica seguindo, né? Homem fica assim, ó, seguindo. A mulher não. A mulher, o cara tá vendo aqui, ela olha aqui assim. Ela vê que é bonita, ela já vira pra cá, porque ela vai ver aqui agora. É assim, é verdade. A maioria das mulheres fazem isso. O cara nem percebe porque ela tá olhando, mas ela tá. Tem umas que são descaradas mesmo. Né? Mas sabe por que eu estou falando isso? Porque essas coisas acontecem dentro de igrejas. Eu preciso ser reformado. Ezequiel 22:30. Estou encerrando. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Olha o que Deus está falando, gente. Que ele procurou em Israel inteiro um homem só. Podia ser uma mulher, tá? Quando ele fala homem, é ser humano. A nossa tradução é uma tradução que foi feita só por homens. Isso você tem que entender. É meio machista mesmo. Quando Deus fala homem, só homem, ele fala homem e mulher. Ele já coloca mulher, que é para saber que está falando do sexo masculino. Quando ele fala homem, está falando do ser humano. Pegue a Bíblia israelita ou hebraica e veja no significado. É ser humano. Ele procurou um ser humano que se colocasse na brecha por Israel e não achou nenhum. Lá, naquela época, em 1500, Deus procurou e achou Lutero. Amém? Um monge agostiniano que queria fazer a diferença e fez a diferença. Eu já preguei sobre as 5 solas de Lutero lá no outro templo para vocês. Né? Somente a palavra. Quem estava nesse? Somente Deus. Quem estava? Só a bispa e a pastora. A pastora Kelly voltou para Jesus numa palavra dessa. Somente a escritura, o dia que você voltou para Jesus. Para Jesus, né? É verdade. Era somente a escritura, eu lembro. Eu lembro de todo mundo aqui. Eu sei que a Kelly estava nesse culto, não sei que ela não levantou a mão. É baiana, né, mano? Baiana é devagar. Agora que ela está entendendo a pergunta. Baiana é assim, entendeu? Né? É lento. Deus está buscando homens e mulheres que estejam dispostos a reformar. A falar do Senhor de uma forma correta. A tratar as pessoas como elas merecem. Bispo, então quer dizer que quando eu conversar com homossexual eu tenho que tratar ele mal? Pelo contrário. Essa é a diferença. A diferença é como você recebe, é como você trata. Mas você não pode se vender se a palavra falar que não pode. Deu para entender? Deus continua procurando um só que se levante nessa geração. É bonito chegar aqui, esse é o hino dessa geração. Mentira! Irmão, desculpa. Marca evangelismo, vai meia dúzia de gato pingado. Eu estou falando em comparação à igreja. É verdade ou não é, irmã Renata? Quem já foi comigo já nesse evangelismo de rua? E eu estou lá com meu violãozinho, não estou? Eu estou lá. Sabe por quê, irmãos? Porque eu quero fazer a diferença nessa geração. Você faz a diferença quando você vai à rua. Agora não pode, mas daqui a pouco vai poder. E a gente vai levar outra vacina que o povo precisa. A principal, Jesus Cristo. Isaías 6:8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Diante disso eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Faça como Lutero. Eu não posso falar de tudo. Irmãos, o que eu posso falar para você é que Lutero depois ele deixou um legado muito grande que reformou não só o cristianismo, o protestantismo nasceu, mas a igreja católica passou por várias reformas dentro dela. Se hoje uma pessoa que não é batizada lá, de vez em quando pode tomar lá a sua hóstia, é por causa de Lutero. E você vai entender quando te der o curso. Amém? Eu quero o sentido da reforma. A hashtag é arrumar a casa.